Se a melhor estratégia para eu ser bem sucedido nos investimentos é investir a longo prazo e comprar agora bons ativos e segurá-los durante muitos e muitos anos, quando é que eu devo então vender uma ação? Esta era das perguntas que mais me intrigava quando eu comecei a investir. A ideia por trás do buy and hold é comprar ativos e segurá-los durante muito tempo, mas mesmo assim há certos momentos em que tu deves ponderar vender as tuas ações e eu vou-te dizer agora quais, por isso fica por aí. Olá, o meu nome é Pedro Santos e, antes de mais, quero perguntar se tu és investidor de longo prazo. Se fores, coloca aqui em baixo nos comentários a palavra Buy and Hold para eu saber quem é que também é da minha equipa dos investidores pacientes e de longo prazo. Bem, antes de mais, quero contextualizar um pouco. Como já deve ser percebido, a Bolsa de Valores no curto prazo é muito movida a emoções. Esta é uma das suas características por ser, assim, um mercado variável. Há uns tempos atrás observámos um grande exemplo de o facto da Bolsa de Valores ser movida a emoções no curto prazo. O CEO da Tesla, Elon Musk, apareceu num podcast no YouTube a fumar cannabis. No dia seguinte, assim que a Bolsa abriu, as ações da Tesla desceram cerca de 6%. E deveu-se apenas a isso, por Elon Musk ter aparecido a fumar cannabis. Não foi pela Tesla ter tido maus resultados financeiros ou por ter falhado nos testes de autonomia ou das baterias, mas sim apenas por algo que o CEO fez. Agora, se olharmos para a evolução das ações da Tesla num prazo maior, como por exemplo de 5 anos, achas que o facto de ele ter feito isso teve algum impacto nas ações da empresa ou aquilo que moveu realmente as ações neste prazo maior de 5 anos foi os resultados da empresa e as expectativas que os investidores têm de crescimento para a Tesla? Por isso é que não se devem tirar conclusões precipitadas naquelas oscilações de curto prazo, dia para dia, da semana para semana. Não é por uma ação tua, agora, no dia para o outro, descer cerca de 5, 6, 10%, que a deves vender logo de seguida, não. O que tu deves fazer é pensar, se tu investiste naquela empresa e ela tinha bons fundamentos, boas expectativas de crescimento, bons resultados, um bom CEO, uma boa equipa de gestão, então não faz sentido nenhum tu, de um dia para o outro, quereres vender uma ação que tu decidiste comprar para longo prazo. Tem atenção a isto, o mercado recompensa sempre os pacientes e no longo prazo acompanha os resultados das empresas. Mas mesmo assim há certos momentos em que deves ponderar vender as tuas ações, que são eles. O primeiro é se os fundamentos da empresa em que investiste deixaram de ser atrativos. Ou seja, quando tu investes numa empresa para longo prazo, tu tens atenção a uma série de indicadores de uma análise fundamentalista que te dizem se a empresa é boa para investir, se é uma boa oportunidade de investimento. Agora, pode acontecer tu teres analisado tudo isso, a empresa realmente ser um bom investimento, mas essas análises, esses indicadores terem mudado ao longo do tempo. Pode ter começado a haver um grande endividamento na empresa, podem ter aparecido novos concorrentes de peso na indústria da empresa e assim a sua cota de mercado começou a descer, a sua vantagem competitiva também pode ter começado um bocadinho a desaparecer, ou então até mudanças nas vontades dos consumidores, entre tantos outros. Por isso é que é importante, tu mesmo que invistas com o pensamento de longo prazo, de vez em quando as empresas lançam os seus resultados trimestralmente, tu dás uma olhadela nos como é que estão os resultados, está tudo bem, se a empresa continua com os bons fundamentos pela qual tu investiste e assim consegues analisar se continuas o investimento ou então se vale a pena vender. Olha, posso dar como exemplo a Nokia e a BlackBerry no início dos anos 2000. Na altura eram destacadamente os líderes da indústria dos telemóveis e os seus investidores não podiam estar mais contentes. Mas de repente apareceram outros concorrentes, como a Apple e a Samsung, que foram muito mais proativos à mudança e muito mais inovadores. Assim, aos poucos, a BlackBerry e a Nokia foram perdendo cota de mercado, não foram acompanhando as necessidades e a inovação e os seus investidores começaram a vender aos poucos as ações, porque os fundamentos da empresa foram caindo e perdendo valor, e assim estas empresas não foram à falência, mas foram praticamente. O segundo momento para tu venderes as tuas ações é se precisas de liquidez para uma oportunidade melhor que apareça. Pode haver momentos em que surge alguma boa oportunidade no mercado, como aconteceu o ano passado com a queda do Covid, em que muitas boas empresas caíram bastante e tornaram-se atrativas e a preços de saldo. Em poucos dias o S&P 500 caiu cerca de 30% e muito boas empresas como o Facebook, a Microsoft, a Apple, a Tesla, a Disney ficaram a preços muito, muito atrativos, porque os investidores ficaram com receio do Covid, ainda era muito incerto o que é que eram os seus efeitos,
e assim quiseram liquidez e venderam as suas ações. Foram alguns meses em que quem tinha liquidez na altura conseguiu aproveitar as melhores oportunidades que a Bolsa teve nos últimos anos. O segredo para se fazer bons investimentos é, lá está, comprar ações a preços justos ou até abaixo dos seus preços justos. E foi precisamente aquilo que se viveu nesta altura. Quem tinha liquidez disponível então conseguiu aproveitar estas borlas que o mercado lhe deu, mas quem não tinha, então é a altura de aplicar o nosso segundo momento, que é precisamente esse. Vender algumas ações para aproveitar as oportunidades que aparecem no mercado. Por isso pode haver momentos em que tu vês que compensa mais vender uma ação e comprar outra que esteja em grande preço e em grande oportunidade. Pode-se também dar o caso de surgirem oportunidades de investimento noutros mercados completamente diferentes, como o imobiliário, em que tu queiras e tenhas de vender ações para investir, por exemplo, na compra de um terreno ou na compra de uma casa, por exemplo. O terceiro momento é erro na análise do preço justo da ação. Por muito boa e pormenorizada que seja a tua análise fundamentalista, pode sempre haver alguns fatores que te escapem, porque errar faz parte do processo, lá está. Nem mesmo Warren Buffett, que é considerado dos maiores investidores da história, escapou de alguma vez fazer um erro nas suas avaliações durante a sua carreira. Ele é conhecido por ter vendido participações em empresas como a Home Depot ou a Disney demasiado cedo, porque errou, lá está, na projeção do preço justo e no crescimento dessas empresas. E o quarto momento é quando precisas de dinheiro para socorrer um imprevisto. Ao investir para longo prazo, tens de ter claro na tua cabeça que esse dinheiro não vai ser necessário durante muitos anos, por isso vai ser uma espécie de dinheiro fantasma. Antes de começares a investir, deves sempre criar primeiro o teu fundo de emergência, ok? Que é ele que te vai socorrer primeiro as tuas grandes emergências. Ele deve cobrir cerca de 6 a 12 meses as tuas despesas mensais. Pode estar a eventualidade de surgir algum imprevisto que te obrigue a usar todo esse fundo de emergência e que ele não seja suficiente para fazer face ao teu imprevisto. Por isso, podes ter, claro, de recorrer à venda de ações para te garantirem assim liquidez para socorrer então essa emergência. Mas atenção, só deves mesmo vender as tuas ações em último caso. Imagina o que é teres feito uma grande análise nos últimos anos para investir em boas empresas, quando elas estavam em grandes oportunidades, e de repente teres de desfazer assim dos teus investimentos para fazer face a um imprevisto que não cobriste pelo teu fundo de emergência. Por isso é muito importante garantir que esse fundo de emergência é bem criado antes de começar a investir, para assim, só mesmo num caso mega imprevisto, tu teres de recorrer à venda de ações. O quinto momento, essa empresa em que investiste deixou de pagar dividendos. Isto aqui é para ser utilizado pelas pessoas que têm como estratégia a estratégia focada em dividendos, ok? Basicamente ela é tu investires em empresas com um grande histórico de dividendos e de crescimento desses dividendos e assim garantir uma grande entrada de fluxo de renda passiva mensal. Ou seja, tu criares através dos seus investimentos mais uma fonte de rendimentos. Agora, se uma dessas empresas então decidiu cortar o seu dividendo, se calhar está na altura de vender as ações dessa empresa para decidires comprar outras ações que te garantam a entrada de dividendos. Há um tempo aconteceu algo do género com a AT&T, que é uma empresa norte-americana de telecomunicações. Ela é muito conhecida por ter um grande histórico de pagamento de dividendos. Okay. Num negócio de fusão de uma das suas empresas, a Warner Media, com a Discovery, nesse negócio foi englobado uma redução de 33% do dividendo da AT&T. Isso, lá está, não agradou a muitos investidores que investiam apenas na AT&T pelos dividendos e assim levou a que muitas pessoas vendessem as ações que tinham na empresa. E o sexto e último momento é quando atingiste o teu objetivo e queres ir assim resgatando o dinheiro. Okay. Geralmente o objetivo da maior parte das pessoas é querer uma reforma tranquila ou então chegar à independência financeira. Então quando chegas a esse momento, então vais querer, claro, resgatar o dinheiro ou parte dele para assim conseguires viver à custa do património que tu conseguiste acumular. Isto, claro, se não quiseres viver de renda passiva através do recebimento de dividendos. Aí, claro, não deves vender as tuas ações, os teus ativos, quando atingires o teu objetivo. E pronto, foram estes os 6 motivos para fazer um investidor de longo prazo vender as suas ações. Se o vídeo te ajudou, então não esqueças de deixar o like aqui em baixo e subscrever também aqui o canal. Obrigado por teres assistido e bons investimentos.